Contos de Cá e de Lá, com Sandra Guzmã. Olá, sou Sandra Guzmã, contadora de histórias. E que bom que você está aqui comigo na coluna Contos de Cá e de Lá. Essa coluna que é abraçada carinhosamente pela Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior e por você, que me acompanha toda semana. Muito obrigada pela tua audiência e pelo teu carinho. Hoje eu vou trazer para você a história de um espírito muito especial. Alguém que demorou um pouco mais de 1800 anos para conhecer verdadeiramente o Cristo. Seu nome? Longinos. Longinos era um soldado do Império Romano. Dizem também que ele tinha uma deficiência em um dos olhos, mas para que aquilo não fosse impeditivo para que ele se mantivesse como soldado romano, a cada luta que ele entrava, a cada embate, a cada guerra, ele entrava com tanta força, com valentia, com coragem, que ao longo do tempo ele foi angariando o respeito e a admiração dos seus superiores e foi subindo de patente. Quando ele estava para se aposentar, ele recebe uma missão. Ele deveria ir para Jerusalém e acompanhar a crucificação de um homem chamado Jesus Cristo. E ele foi. Longinos acompanha toda a crucificação. E quando Jesus já está há um tempo crucificado, ali uma grande tempestade se inicia. E com aquilo os judeus e todas as pessoas começaram a se agitar. Era necessário quebrar os joelhos dos condenados para que a morte viesse mais rápido. Então Longinos cumpre a sua missão como chefe da guarda. Ele pega uma lança e ele enfia bem na lateral, embaixo das costelas do corpo do Cristo, para saber se ele já havia morrido. E como diziam as Escrituras, que nenhum osso do corpo de Jesus seria quebrado, ali se cumpre. Mas Longinos, quando faz aquele ferimento no corpo do Cristo, automaticamente o sangue jorra e uma gota cai em seu olho doente. E ele fica curado imediatamente. Dizem que aquela frase dita aos pés da cruz, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, dizem que é de Longinos. Dizem também que a partir daquele momento, quando ele é curado, ele se torna cristão. Ele é perseguido, torturado, morto. Mas o que Humberto de Campos, no seu livro Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, nos diz, é que a partir dali o espírito de Longinos começa uma sequência de reencarnações. Reencarnações dolorosíssimas, mas que foram eficazes para o seu espírito, em processo de aprendizagem, em processo de aprender o que é a misericórdia do Cristo. Então, inúmeras encarnações se fazem, servindo ao próximo, servindo à humanidade, até que à beira da maioridade do Brasil, quando chega perto de 1822, quando nós atingimos como pátria o nosso estado de maioridade e que seguiríamos independentes, ele, Longinos, é chamado por Jesus, que lhe diz: meu filho, se há 1800 anos aos pés da cruz você não compreendeu a minha missão, agora você já está pleno, com conhecimento suficiente para uma missão que eu encarrego o seu coração. E assim, Longinos é encarregado de reencarnar para colocar o Brasil livre nos trilhos, se mantendo unificada esse coração que bate como a pátria do Evangelho. Ele renasce em 2 de dezembro de 1825, o filho mais novo da caridosa imperatriz Dona Leopoldina e seu esposo, Dom Pedro I. Ele renasce como Pedro de Alcântara. Ele renasce como o último imperador, Dom Pedro II, que hoje nós conhecemos a partir da historiografia, das teses de mestrado, teses de doutorado, dos documentos, que Dom Pedro II foi um dos maiores estadistas que nós já tivemos.
foi pelos seus adversários republicanos consagrado como um dos maiores republicanos que o nosso país já teve. Foi aquele que lutou por e pelo povo brasileiro. E logo depois da sua partida, ele é recebido pelo Cristo com a sua missão concluída, a última e derradeira missão. E agora, certamente, ele viaja e continua caminhando agora como um espírito livre, um espírito puro. Paz e luz.